Mas, por isso que eu digo que o outro ainda é mais importante, porque tendo como padrão mínimo de exigência que você tenha um nível técnico legal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu vou te ensinar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Aqui falando Rômulo Frota, e hoje nós vamos falar sobre o potencial que você, gestor ou gestora, pode ter de estragar, destruir as valiosas contribuições que o RH podem lhe oferecer com relação ao engajamento e produtividade do seu time. Então, para que não haja aqui confusão com relação ao tema, eu não estou aqui querendo te ensinar, obviamente, a destruir as valiosas contribuições do RH. Pelo contrário, eu venho aqui hoje para chamar a atenção para que você observe, tenha os cuidados, tenha as cautelas necessárias, e isso aí, obviamente, com relação ao conjunto de técnicas que eu trago aqui para vocês diariamente, semanalmente, às terças e quintas-feiras, mas para que você realmente não estrague as contribuições que o RH pode lhe dar. Que contribuições são essas? Fica aí que a gente vai já falar. Mas antes, eu vou te pedir para que você compartilhe essa live com outros gestores que possam estar aí comprometendo as valiosas contribuições do setor de recursos humanos. E também manda aí para os gestores de recursos humanos. Tenho queridos amigos na área de recursos humanos, inclusive uma das minhas alunas, talentosíssima, competentíssima gestora de recursos humanos. Então, são realmente pessoas que têm aí uma missão bem desafiadora, e eu te peço para compartilhar com essas pessoas, para que a gente aqui faça as devidas reflexões. Os comentários estão abertos, se você quiser participar, pode ficar à vontade. Bem, a live de hoje, como eu disse, não é para incentivar ninguém a destruir as colaborações que o recursos humanos, o setor de recursos humanos pode fazer, não só as colaborações, mas também a ajuda realmente ali emergencial que em alguns momentos o recursos humanos oferece quando tem ali algum conflito, alguma coisa e tal. Dependendo de como seja a cultura da empresa, esses papéis do recursos humanos, eles têm determinadas nuances, têm determinadas diferenças, mas a gente sabe ali que os papéis fundamentais abrangem aí realmente essa questão da entrevista, de recrutamento, às vezes apagar o fogo realmente em determinados setores, em determinados departamentos. E também a live de hoje não é para aliviar aí as dificuldades dos meus amigos e das minhas amigas gestoras de recursos humanos, mas eu espero que tenha essa contribuição também, porque obviamente o que a gente vai falar aqui pode ser que vocês entendam, enxerguem, você gestor, gestora que possivelmente possa estar comprometendo essas vantagens que o Recursos Humanos oferece. Espero que você avalie se fizer sentido para você, de acordo com o que eu vou trazer, obviamente. Bem, o interesse dessa live, eu já tinha colocado aqui no roteiro, no meu calendário de lives, esse tema, porque eu sempre penso sobre aquele viés inconsciente que às vezes a gente cai nele, que é porque o profissional tem um currículo bacana, ou então já passou por várias empresas, ou várias instituições, ou vários setores, que aquele profissional tem uma experiência bacana, tem uma técnica legal e vai ser uma contribuição mais do que ótima para o time. Claro que isso é um viés inconsciente, porque a gente está ali baseado em uma crença, em uma probabilidade de que porque a pessoa tem um currículo enorme, um bom currículo, ele ou ela vai ser realmente uma excelente aquisição. Nesse caso, quando a gente vê só o currículo, a gente está pautado só, avaliando só a questão das habilidades técnicas, as conhecidas hard skills que a gente já falou. Mas tem uma outra que é tão importante ou mais importante do que elas, que são as habilidades comportamentais. Porque, veja bem, para um profissional, as habilidades técnicas necessárias, elas são ali pré-requisitos, elas são o básico, fundamental.
Se você quer realmente ter uma boa performance e para um time de boa performance, claro que você tem que estar ali com um bom nível técnico. E esse aí é um padrão. Mas, por isso que eu digo que o outro ainda é mais importante, porque tendo como padrão mínimo de exigência que você tenha um nível técnico legal, então isso daí é como se fosse uma obrigação mínima para se ter. Mas as habilidades comportamentais, que não tem como uma entrevista, e aí era o ponto que eu tinha colocado no meu calendário de lives, como é que eu ia abordar a questão das entrevistas, para que também não passasse a ideia de que essas entrevistas elas são deficientes, ou elas são falhas, ou elas são inúteis. Claro que não. Mas claro que a ideia não é essa. A ideia é deixar claro o meu entendimento de que, e isso obviamente deixar claro o meu entendimento para que haja contribuição para o gestor, para que ele tenha uma ideia de que, tenha a noção de que a entrevista ela serve para aumentar a probabilidade de acerto ou diminuir a probabilidade de falhas, de equívocos. Faz sentido? Veja bem, existe até uns artigos, umas reflexões que falam o seguinte: ora, hoje em dia é complicado, é desafiador uma entrevista porque as pessoas hoje colocam como defeito, olha só, qual é uma característica sua que você considera um defeito? Aí a pessoa diz, porque eu me dou demais à instituição. Sério? Eu me dou demais, eu visto muita camisa, tem excesso. Entendi. E me diga uma qualidade sua. E a pessoa diz, eu faço sempre muito mais do que me pedem. Entendi. E me diga uma coisa, se você pudesse melhorar uma coisa em você, o que você melhoraria? Aí o candidato na entrevista diz, eu vestiria menos a camisa da empresa, porque realmente eu me desgasto muito vestindo a camisa da empresa, eu levo o trabalho para casa, eu vivo a empresa até dentro do meu lar. Observam que, às vezes, se leva esses pontos negativos como se fossem falsos negativos. Então, é desafiador, tanto por causa disso, como pelo seguinte, dependendo de quem estiver entrevistando, dependendo da técnica que seja utilizada para a entrevista, podem acontecer ali alguns vieses inconscientes que vão levar o entrevistador a uma escolha que não necessariamente seria a mais interessante, mas porque teve uma afinidade, ou porque o repertório é parecido, ou porque tem uma história parecida. Então, quando não se tem, dependendo da técnica a ser elaborada para a entrevista, pode-se fazer com que esses vieses inconscientes atrapalhem ali na escolha e se contrate realmente por causa desses vieses, dessa afinidade, dessa história que ficou parecida. Ou então, pelo currículo da pessoa, suponhamos que o entrevistador seja alguém da área acadêmica, era alguém que, sei lá, se graduou, fez especialização, pós-graduação, fez mestrado, enfim, uma pessoa bem da área acadêmica, e aqui não estou dizendo que é positivo ou negativo, é só relatando um exemplo. Então, uma pessoa da área acadêmica que pega alguém que tem um currículo extenso na área acadêmica, e principalmente se for um entrevistador que não tem experiência em gestão, que não teve tempo ainda de passar por experiências que iriam mostrar a ele ou a ela que esse currículo ele não garante 100% de uma boa escolha. Então, na prática é que a gente avalia isso, com a estrada na gestão aí, na jornada da liderança, é que a gente percebe isso. Então, um entrevistador que não tem essa caminhada, que ele vai se preocupar, vai se pautar só na teoria, claro que a probabilidade de cometer equívocos nesse sentido é alta. E aqui não querendo desmerecer quem está começando agora, porque inclusive quem tem experiência hoje, um dia teve que começar. Então, estamos aí na mesma jornada. Mas, por que às vezes acontece isso de o RH suponhamos que ele não teve esses vieses inconscientes e foi realmente uma boa escolha. O entrevistador utilizou das técnicas ali mais atuais, mais recentes
de avaliação do entrevistado, avaliou ali o currículo, a experiência, o perfil comportamental, avaliou o setor que a pessoa vai ficar, o tipo de trabalho, se tem alguma identidade, se tem alguma afinidade. E a gente viu, inclusive, lembrando aqui a vocês, que uma das lives a gente tratou de perfis comportamentais, e a gente trouxe até aquele perfil comportamental, perfil DISC, e eu alertei para vocês que aquilo de forma alguma resumiria alguém com base naqueles 4 perfis, naqueles 4 padrões. Aquilo é só um roteiro de mapa para que a gente, inclusive, se perceba dentro de características mais evidentes. Então, não é que se você tá ali, tem uma evidência maior de estar entre um daqueles pontos, que você necessariamente é restritamente aquele tipo de perfil, de forma alguma. Então, da mesma forma, em uma entrevista, não tem como a gente categorizar um indivíduo estritamente com base naquela avaliação que foi feita. Mas suponhamos que foi uma avaliação que aumentou ao máximo a probabilidade, ou seja, também reduziu ao máximo a probabilidade de erro, foi teoricamente uma boa escolha, e aquela pessoa vai para um setor como sendo uma boa escolha, como tendo sido fruto de uma boa entrevista, e chega lá no setor. Aí o que acontece? Aqui nesse caso, nessa situação, eu lembro até quando a gente é adolescente, puxa aí pela sua memória quando você era adolescente, em que a gente começava a namorar, e a gente às vezes ali sentia uma dificuldade com relação a chegar junto lá, perto da pessoa e tal, e aí pedir a alguma amiga ou algum amigo próximo seu e da outra pessoa, para que fizesse o intercâmbio, fizesse o intermédio. Ah, fala de mim lá e fala que eu achei interessante e tal, enfim, fazer uma ponte ali de conexão. Então, parece, né, dá pra gente fazer uma analogia com relação ao RH. O RH faz ali aquela ponte para que tem ali aquele intercâmbio, tem aquele relacionamento, e a pessoa vai para lá, vai para o setor. Então, veja bem que nesse contato aí da nossa história de adolescente, quando a gente arranjava alguém que fizesse esse canal, fizesse essa ponte, a grande maioria das vezes, a gente sabe que é raro um casal que é casado hoje, começou a namorar desde a adolescência. Existe, claro que tem, vários inclusive. Eu inclusive tenho amigos próximos, tenho familiares que foi desse jeito, namoraram desde adolescente até se casarem, mas a proporção é muito menor do que com relação aos outros casais que não passaram por isso. Mas enfim, então como a regra, né, generalizando aqui, esses namorinhos na adolescência que tiveram esse contato, tiveram esse canal, tiveram esse cupido, vamos dizer assim, não deu certo, em algum momento não deu certo. Por quê? Porque um dos dois namorados, ou um dos dois paquerinhas ali, não contribuiu, talvez não tenha contribuído, ou os dois não tenham contribuído da melhor forma possível para que aquele relacionamento continuasse, sabe? Obviamente o adolescente é imaturo, não tem o desenvolvimento ainda do córtex pré-frontal, que obviamente limita muito a avaliação das consequências dos atos, enfim. Então são seres humanos ainda imaturos, verdinhos mesmo, e obviamente a probabilidade é de não dar certo. Então, suponhando, agora vamos trazer pro setor, para a parte profissional. Ora, o RH fez ali a avaliação, fez a entrevista, e ocorre que foi uma boa aquisição e mandou para um setor tal. Quando chega nesse setor, depois desse favor, digamos assim, que o RH fez, o que é que algumas vezes acontece? E aqui eu quero chamar a atenção para você que você pode ter feito isso já. Você já pode ter feito isso. Você estraga, você destrói, não na mesma hora, claro, você destrói essa contribuição valiosa do RH. Por quê? Porque você não tem liderança,
Isso eu estou dizendo você, no caso de você não ter liderança, obviamente. Não ter ali os critérios, não utilizar os critérios necessários para obter engajamento e produtividade. Principalmente engajamento, porque se tem engajamento, tem a produtividade. Então, teoricamente, a probabilidade é muito maior de que se você tem engajamento, obviamente você vai ter produtividade. Se tem o conjunto mínimo de técnicas de produtividade, pelo menos mínimos, você com certeza, se tiver engajamento, vai ter produtividade. Então, o que acontece? Às vezes o gestor ou a gestora, além de não ter liderança, além de não ter técnicas de liderança, porque, veja bem, tem pessoas que não têm técnica de liderança. Acontece. Tem gente que não se aperfeiçoa bacana, não faz vários cursos, não faz cursos de desenvolvimento, de aperfeiçoamento em liderança. Tem gente que não estuda estratégias de engajamento e produtividade, mas conseguem realmente manter um time engajado e produzindo bem e as pessoas satisfeitas. Existe isso? Claro que existe, mas é exceção. São raríssimas as exceções. Pode ter certeza, são raríssimas as exceções, mas acontece. Eu particularmente já vi alguns casos assim, não foi só um, foi mais de um, eu já vi, mas eu tenho certeza que são exceções à regra. Por exemplo, no meu caso, eu tranquilamente admito que se eu não tivesse estudado tanto com relação a isso, estudado, praticado, todas as teorias que eu tinha, eu colocava em prática e ainda em cima das teorias eu fui colocando teorias minhas, pensamentos meus, hipóteses minhas, e aí eu fui formulando um método meu que tem conexão com várias coisas que eu estudei, mas também entendimentos meus de observações comportamentais. Então, o meu método tem um conjunto de várias coisas, mas tem coisas exclusivas minhas. Então, eu precisei estudar isso. Eu precisei desenvolver, não porque eu imaginava que um dia eu fosse ensinar isso. Eu precisei fazer isso porque, sem isso, seria um desastre a minha gestão. E foi no início, como eu já falei. No início, há 20 anos atrás, era um desastre, era horrível. Era horrível. Falta de engajamento, falta de produtividade. Eu me estressava demais, eu me estressava muito. Mas eu era uma das variáveis mais importantes, era uma das variáveis que mais importantes no sentido de era o que mais atrapalhava o engajamento do time. Eu era quem mais atrapalhava o engajamento do time, só que eu não percebia isso. Depois de estudo, prática, implementação dessas teorias foi que eu percebi, aí a coisa começou a modificar. Claro que não foi de uma hora para outra, fui implementando, estudando, implementando, desenvolvendo observando e desenvolvendo os entendimentos que eu tenho até hoje do meu método, mas enfim, eu precisei. Agora tem gente que, como eu disse, é uma exceção, a regra tem aí uma maestria na liderança sem precisar de muitas coisas, mas quem tem mentalidade de liderança, mentalidade de crescimento, perdão, quem tem mentalidade de crescimento, mesmo com aptidão para coisas que não precisou estudar muito, mesmo assim, essa pessoa estuda porque sabe que é necessário desenvolver, que foge daquela mentalidade fixa de eu aprendi aqui, isso aqui eu tenho habilidade para isso, então eu não preciso estudar. Não, a gente tem que alimentar realmente essa mentalidade de crescimento para que a gente não caia nesse viés de achar que eu sou bom nisso porque eu já nasci com isso e não preciso mais me desenvolver. Não é assim. Quem faz isso, quem tem essa mentalidade fixa, inclusive não tem autoconhecimento. Não sabe nem o que é que está acontecendo ao redor, nem ao redor com relação ao ecossistema, às outras pessoas, e nem consigo mesmo. Pode ter certeza disso. Mas aí dá tempo para você desenvolver a mentalidade de crescimento. Com certeza vai ser um papo para uma próxima live. Mas hoje, a mentalidade que eu quero trazer aqui como conexão para esse papo é que, dependendo da mentalidade da gestora ou do gestor, pode destruir a contribuição do RH. Por quê? Porque não engaja a pessoa, o profissional chega lá, não tem conexão com o time, o gestor ou a gestora não observa essas considerações, vê que o time, a equipe
Se conectar com o time é algo desafiador e obviamente é. As pessoas, a convivência com as pessoas é algo realmente desafiador. Quem disser que não é, talvez esteja aí vivendo um sonho. Talvez esteja vivendo um sonho. Achando que está tudo bem, mas que na verdade pode estar tudo mal. É como aquela história de relacionamento. Às vezes, para um que não se importa com o ecossistema do relacionamento, tá tudo ótimo, porque a pessoa tá ali, é bonachão, não se preocupa com nada, do jeito que for, tá valendo, mas não se preocupa com a pessoa, com a outra pessoa, que complementa o relacionamento, não sabe se os interesses estão ali sendo satisfeitos, as necessidades estão sendo satisfeitas, não avalia quais são os desgastes, quais são os conflitos que possam estar existindo ali, porque não conversa, não há diálogo, não há integração e acontece muitas vezes de que em determinado momento o relacionamento se acaba e um dos dois, esse ou essa que era desligado, que não estava nem aí para a manutenção desse ecossistema, chega a dizer, nossa, mas eu tomei um susto, estava tudo tão perfeito, tudo tão bem, e foi de repente, será que foi alguma outra pessoa que entrou na jogada? Será que a pessoa surtou? Será que, enfim, será que está passando por algum problema emocional na família? Ou é algo psicológico, alguma coisa, enfim, o que foi que aconteceu? Entende? Então, as pessoas que não observam esse padrão, não observam a integração, a sua integração com o ecossistema, incorrem nesse vacilo grande, porque se preocupa só consigo mesmo. E aqui, quando eu falo isso, eu falo principalmente o gestor. O gestor, o líder, tem esse papel importante, realmente desafiador, de ter a conexão com o time. Porque se você não tem, você fica, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Ah, aquele colaborador, aquela colaboradora, tá com a cara esquisita ali, não, mas tá tudo bem, deve ser, aí é porque não dormiu bem, ou porque brigou com a esposa, ou brigou com o marido e tal, mas fora isso daí, com certeza tá tudo bem, tá trabalhando ali direitinho e tal, não vou me preocupar com isso não. Não tô dizendo que você realmente vá lá, chegar na pessoa e, o que foi que aconteceu? Não, aqui foi um exemplo assim, meio até caricata para que você observe a importância que você tem nessa conexão com o time, porque as conexões sociais elas são necessárias, mas elas não deixam de ser desafiadoras, principalmente se tem afinidades diferentes. Principalmente se tem afinidades diferentes. A gente viu, a gente sabe como é, por exemplo, torcedores de times opostos, quando estão no estádio de futebol, agem de uma determinada forma, a consciência do indivíduo naquele momento age de uma forma tal porque o grupo afetou a consciência dele e ele age naquele momento no grupo, ele age de uma forma que ele não agiria fora do grupo. Ele não agiria daquele jeito fora do grupo. Então, em que momento um grupo consegue modificar a mentalidade de uma pessoa, consegue modificar a ação, a atitude de uma pessoa em um determinado momento, quando ela sai daquele momento, ela não agiria daquela forma. Então, existe realmente esse poder de grupo e a gente precisa realmente monitorar. Eu ia também fazer a conexão aqui com as intenções, as diferenças ideológicas, eu não vou aqui entrar em detalhe nisso, mas a gente sabe das diferenças ideológicas, que, por exemplo, o futebol, lá durante o jogo, é um conflito e tal, mas quando eles saem, quando é no local de trabalho, os caras não vão brigar por causa de time de futebol. E já outras questões ideológicas, a gente tem visto aí que realmente leva-se isso para onde for, leva para o trabalho, leva para a família. Então, imagine isso, não vou me aprofundar nisso, mas é só para você perceber como é desafiador, o relacionamento em si já é desafiador, imagine com essas variáveis aí mais desafiadoras. E você deve estar se imaginando, poxa vida, mas então eu como gestor, gestora, eu tenho realmente esse potencial de detonar o meu time e agora o que é que eu faço? Ou então vai ter gestor aqui que está ouvindo agora nesse momento ou vai assistir depois, que vai dizer, não, de forma alguma, isso daí não existe. Depois da entrevista no RH, que chega lá no meu time,
tá tudo bem, eu não preciso mais me preocupar com nada. Olha, precisa, porque você pode transformar essa pessoa. Porque a gente quando fala em transformação, existe até uma crítica muito grande a esses treinamentos de aperfeiçoamento, que diz, mas a pessoa, ninguém transforma a outra e tal. A pessoa que se transforma, claro, a pessoa que se transforma, mas você pode fornecer subsídios, juntamente com esses subsídios você influenciar a pessoa, inspirar, a gente já falou isso outras vezes, para que ela se transforme. E a gente não inspira e a gente não oferece subsídio só para a pessoa se transformar, ela mesma se transformar positivamente, não. Acontece algumas vezes de o gestor ou a gestora contribuir super negativamente para o desempenho do colaborador ou da colaboradora. Eu já vi profissionais de performance bacana irem para determinados lugares, para determinadas empresas, determinados times, e dali a pessoa de uma performance alta ficou em uma performance mediana. Performance mediana a gente sabe que é uma performance medíocre. Então a pessoa ficou em uma performance medíocre. Como isso pode acontecer? Se a pessoa sai de um ambiente que ela estava com uma performance alta e ela vai para um outro ambiente onde essa pessoa de performance alta se transforma em uma pessoa de performance mediana, se transforma em um profissional medíocre. É claro que eu não estou dizendo que foi o gestor que agiu diretamente para que essa pessoa ficasse desse jeito. Não estou querendo dizer isso. Pode acontecer também, claro. Pode ser que o gestor ou a gestora diretamente possa fazer isso. A gente vê aí várias situações de assédio moral. E lembrando que o assédio moral, às vezes o gestor ou a gestora não tem a intenção de assediar, mas pelo contexto a pessoa se sentiu assediada. Eu não vou entrar nisso agora em mais detalhes, eu prometo que vou trazer em uma outra live essa questão, que ela é fundamental, ela é de suma importância. Eu vou trazer isso, como é que às vezes essa questão do assédio moral, ela entra em um campo de subjetividade que para uma pessoa que está observando não é assédio, e para outra pessoa que está observando é assédio. E às vezes para todas as outras pessoas que estão observando não é assédio, e para a pessoa que alegou ser assediada é assédio. Então isso claro que eu não vou trazer isso para hoje, porque envolve muito mais tempo, muito mais coisa, não foge do tema de hoje, mas merece realmente algo mais exclusivo. Então, às vezes o gestor age diretamente, mas às vezes acontece de não ser isso. Às vezes o gestor ou a gestora tem realmente a melhor das intenções. E olha esse exemplo aqui que eu vou trazer para ti, um exemplo real, uma história real, de um gestor que, gente boa demais, tranquilo, uma pessoa tranquila, pacata. E houve um episódio em que um profissional de alta performance saiu de um setor e foi para outro setor onde tinha esse gestor bacana, super tranquilo, educado, que não é sinônimo de inteligência emocional, eu já falei isso outras vezes. E esse profissional que chegou lá, no ambiente em que ele chegou, havia algumas pessoas que, como é que eu posso dizer, inspiraram conflitos com essa pessoa entrou em conflitos com o time, com alguns membros do time, ou com uma pessoa específica do time. Ficou muito desgastante, a pessoa ficou desmotivada porque o gestor não tomou iniciativa ali, não apagou o fogo, deixou as coisas incendiarem. Pessoa muito bacana, muito legal, muito pacata, ficou ali, não se meteu na questão em si. Então o que é que houve? Aquele profissional que era de alta performance desmotivou-se com isso, com essa falta de atenção, interpretou talvez como se não merecesse um cuidado maior do gestor e se sentiu realmente mal ali e foi diminuindo a performance. É claro que a gente, como líder, não tem controle sobre como é que é a vida da pessoa,
como é que é fora do trabalho. Pode ser que você faça o melhor possível, mesmo com a técnica, faça o melhor possível consciente, porque às vezes a gente acha que está fazendo o melhor e está fazendo o pior. Por isso que eu defendo, sempre defenderei que a gente tem que estudar, tem que ter a teoria também. Só a prática faz com que a gente cometa muitos erros, pode ter certeza. E o pior, cometer muitos erros acreditando que está certo. Então precisa estudar, precisa ter recursos para isso. Vai seguindo as lives aí que eu estou trazendo, que tu vai melhorar isso se você estiver nesse tornado aí de conflitos. Acredito muito que vai te auxiliar. Mas enfim, então o líder não tem controle sobre a vida da pessoa, mas pode influenciar fornecendo subsídios necessários para que no local de trabalho aquela pessoa não encontre os conflitos desnecessários, porque tem conflitos que são necessários, obviamente, mas tem conflitos que são desnecessários. E os que são necessários a gente resolve racionalmente e dali a gente tira frutos. Mas os conflitos desnecessários, se você observar, a gente não tira bons frutos dali, daquele conflito desnecessário, porque se ele é desnecessário, a causa dele não está, teoricamente, a probabilidade é que não está sendo relacionada a algo realmente, algo real ou algo relacionado ao que se aponta que fosse. Então, aí é mais complexo. Então, o gestor, nesse caso, deveria ter tomado a iniciativa, deveria ter monitorado a situação para que não tivesse acontecido isso. Então, o gestor pode sim ser uma variável muito importante para que o profissional caia o desempenho dele. Pode ser que se você não for líder, se você for um colaborador, ou então um líder, os líderes também são colaboradores, obviamente. Todo gestor é colaborador de alguém. Então aqui a gente, às vezes, reflete algumas circunstâncias. Tinha um profissional que realmente estava num ambiente tal e foi para um outro e realmente tinha um gestor, uma gestora lá que houve alguma situação que o gestor não chegou junto. Enfim, mas você também vai ter experiência, pode ter experiência, como a que eu tive, de excelentes gestores que realmente transformam positivamente o colaborador ou a colaboradora. É o tipo do gestor que, depois dessa valiosa contribuição do RH, de fazer uma entrevista, de selecionar alguém bacana para o setor, chega lá e esse gestor, além de manter aquela performance, ele não faz só isso, ele aperfeiçoa essa performance, auxilia o profissional para que o profissional tenha vontade de se transformar em alguém ainda com uma performance maior, com uma performance melhor. Eu conheço realmente gestores desse jeito, inclusive um deles foi um grande gestor que eu tive e ele é inclusive o responsável por eu começar a ter mais vontade de estudar sobre essas coisas, porque eu observei a história dele e era o seguinte, era alguém que passava em setores, pelos setores que ele passava, pelos setores que ele era gestor, os profissionais se transformavam. Os profissionais se transformavam. Então não vou dizer aqui que ele transformava, tá? Como a gente falou no começo. Mas ele fornecia subsídios fortes, influenciava, inspirava e o colaborador tinha a vontade de se transformar e se transformava. Então, numa linguagem mais popular, a gente diz as pessoas que ele transformou. Então esse cara ele passava em setores e proporcionava essa transformação, inclusive comigo também. Como eu disse no começo, a minha gestão era horrível e ele serviu dessas inspirações, me inspirou positivamente para que eu observasse aquilo e eu dizia, poxa vida, mas esse cara, alguma coisa aqui tem que pode ser replicada. E porque onde passava acontecia isso e não era. Aí eu aliei a teoria, o que eu estudava, que dizia que a gente poderia inspirar realmente outras pessoas, e eu me via naquela situação, cara, eu estou sendo realmente inspirado, eu estou me transformando por causa desse gestor. Então, e ele estudava, ele implementava, ele tinha muita experiência, mas também implementava teorias fortes. E eu dizia, cara, isso funciona e é por aqui que eu vou. Esse cara me transformou por causa desse estudo,
dessa mentalidade dele e eu vou absorver isso. Eu vou aprender o padrão desse cara. Eu vou aprender, eu vou replicar esse padrão, eu vou modelar esse padrão dele, vou incluir o que ele estudava e mais coisas ainda, porque eu tive a seguinte sacada: quanto mais teorias boas eu pegar, estudar, absorver, implementar e validar, melhor vai ser para mim. Então foi isso que eu fiz. Vi que ele que funcionava com ele, eu disse, não, vai funcionar comigo também. Se funcionou com ele, por que é que não funciona comigo? Então, assim eu fiz e olha só, cara, se funcionou comigo, pode funcionar com qualquer um de vocês, porque, poxa vida, eu era bem chatinho com relação à gestão, eu era um gestorzinho chato mesmo, sem aqui sem alegoria, sem maquiar, eu era um gestorzinho bem chefe mesmo. E olha, se eu até, em uma das palestras que eu dei, eu criei uma alegoria do gestor peixe beta, porque eu me coloquei como um exemplo do gestor peixe beta. Então eu era esse tipo de gestor peixe beta, e se eu mudei, se eu me transformei, claro, porque eu quis e vi que havia necessidade, e eu entendo perfeitamente que muitos gestores, muitas gestoras, muitos líderes não têm interesse em modificar o padrão porque não enxergam, não percebem, então naquela história do ponto cego, nem sabe que não sabe que existe algo que pode ajudar, não sabe nem que existe a situação de necessidade para que depois veja que tem outras coisas que podem ajudar. Olha que coisa interessante, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação de necessidade que precisa modificar, precisa mudar algo, alguma estratégia, porque a pessoa diz assim, poxa vida, eu estou aqui, eu não consigo modificar isso. E a pessoa não percebe o seguinte, ela está nessa situação, mas ela não percebe que fazendo as mesmas coisas que ela fazia, não vai mudar a situação. Se você usa as mesmas estratégias, se você utiliza uma estratégia só e não muda, mas você quer mudar, você vai ter que mudar de estratégia. Então, algumas pessoas têm essa necessidade, têm essa circunstância ruim, alguns líderes, mas não sabem que tem recursos para modificar isso. E outros, mais distantes ainda, não percebem que estão em uma situação de desvantagem, em uma circunstância de desvantagem no engajamento, na produtividade, no próprio bem-estar do líder, do gestor, porque o gestor que não tem engajamento no time, ele se estressa demais, ou ela se estressa demais. Pode ter certeza, você, se você for gestora ou gestor que não tem esse engajamento, que é esse tipo de pessoa que eu estou dizendo, esse tipo de profissional, esse tipo de gestor, você sabe que você leva trabalho para casa, trabalho que eu digo preocupação, você leva preocupação para casa, você vai dormir pensando no colaborador ou na colaboradora que está te dando trabalho. E você acorda, às vezes, com a mente tendo a sensação de que foi dormir e a mente trabalhou a noite toda, ou então acha que nem dormiu, passou a noite toda em claro. Eu sei que você faz, eu passei por isso. Então, esse gestor, essa gestora, às vezes nem compreende que esse conflito que está existindo, porque às vezes a verdade é essa que eu vou te dizer agora, às vezes o problema é o gestor ou a gestora e não é o colaborador. E às vezes o problema é o colaborador mais o gestor, e às vezes, obviamente, vai acontecer situações em que o problema realmente é só o colaborador. Mas independente do problema, você, gestor ou gestora, se não resolve, vai dormir realmente com esse estresse, leva essa situação de estresse para sua casa, para sua família, o seu filho ou a sua filha querendo brincar com você e você cansado ali, sem saco, porque algum membro do time está te dando dor de cabeça, ou você está proporcionando essa dor de cabeça para o time e nem percebe isso. Ou então o seu parceiro ou a sua parceira quer ali conversar com você, quer ter um momento ali de carinho, de afeto, mas você está tão estressado ou estressada por causa dessa situação e passa essa má qualidade para a sua família, para a sua vida. Porque olha, se a gente está ruim, realmente no trabalho, dependendo do nível de como seja isso, do nível de toxicidade que seja
esse trabalho. E não necessariamente é o trabalho que é tóxico. Ou, às vezes, a gente é que leva essa toxicidade. Mas, independente disso, as variáveis são muitas. Não vamos aqui abordar. Eu quero trazer uma coisa mais simples. Se você se desgasta muito no trabalho, mesmo que seja você o motivador disso, cara, olha, a probabilidade é alta de que você leve isso para casa, leve esse estresse para a família. Aí, já pensou desgastando? Se não tiver alguém na família que tenha sabedoria, que tenha estratégias para amenizar isso, para descarregar essas más energias, vamos dizer assim, ou, enfim, as técnicas são variadas, mas se não tiver alguém assim em casa, poxa vida, você vai levar essa energia, esse astral negativo, esse desgaste também para a família. Aí olha só, desgastado no trabalho, desgastado na família, poxa vida, que qualidade de vida você vai ter? E isso é retroalimentado, Se não houver um momento em que você diga, não, parou, eu tenho que ver o que é que está acontecendo. É o meu time, é o meu colaborador, é a minha colaboradora, sou eu ou somos todos no time que estamos aqui fazendo um desastre, tanto de engajamento, de produtividade, de relação, de conexão social. O que é que está acontecendo aqui? Se você não fizer isso, parar para observar, você não vai enxergar que algo precisa ser feito ali para que você obtenha uma mudança nessa estratégia e o seu time comece a estar engajado, você também engajado com o time, com a sua empresa, engajados, produzindo, contentes porque estão sendo úteis e sem adoecimento e levando satisfação para casa, não chegando mais em casa com aquela, chegando esgotado, dizendo, poxa vida, eu estou chegando do trabalho aqui morto. Que absurdo você chegar em casa do trabalho sabendo que o trabalho, você está sugado porque você chegou do trabalho. Tem profissionais que são assim. Tem times, tem times não, porque aí não seria um time, mas tem grupos de trabalho, não é nem equipe, imagine time. São grupos, tem grupos no trabalho que fazem com que a pessoa chegue sugada em casa. Como se fosse um bagaço. Gestor, gestora, vamos cuidar disso daí para que as pessoas não cheguem desse jeito, porque se elas chegam assim, pode ser que você também esteja chegando desse jeito. E a gente precisa de qualidade de vida, porque senão a gente vai adoecer. E adoecendo compromete o engajamento, adoecendo compromete a produtividade, comprometendo a produtividade, você vai perder o seu cargo de gestão, o seu time pode também perder o emprego. Então a responsabilidade é alta e não vamos estragar a valiosa colaboração que o RH dá pra gente. Vamos aproveitar essa boa entrevista que foi feita com o RH, vamos aproveitar o auxílio que o RH dá quando a gente precisa com relação a alguma situação de conflito que tem no time e vamos fazer a nossa parte para que a gente gere mais engajamento, que a gente consiga inspirar para fornecer uma cultura, montar uma cultura, fazer uma cultura de melhoramento da performance. O profissional chegar no seu time e ele sair melhor do que chegou. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e é super possível. Porque, como eu disse, eu mesmo já melhorei a minha performance por causa de um gestor que eu tive. E esse gestor não melhorou só a minha performance, melhorou a performance de vários outros profissionais em vários setores que ele passou. Então isso é super possível e eu espero que você implemente isso que eu disse, você leve em consideração isso. Eu trouxe hoje mais essa questão para que você perceba a necessidade de você fazer parte de um mecanismo que vai manter o seu time engajado e, além disso, se aprimorando, que eles saiam melhores do que quando eles chegaram. E também para que você veja a sua relevância, a relevância do seu papel dentro do time, mas a relevância também, tanto para uma contribuição positiva, como um risco de você contribuir negativamente se você não utilizar das estratégias que eu estou trazendo para você aqui agora e nas outras lives também. Pega lá o conjunto de live. Hoje realmente eu trouxe mais, foi esse panorama para você se enxergar e os subsídios estão nas outras lives, vai vendo lá.
vê pelo título do cartaz, que a gente chama thumbnail, vai vendo pelo título dos cartazes e vai, ou então da legenda, e vai ali implementando o que você estiver precisando de acordo com o tema e da necessidade que você está vendo. Então, uma boa noite a todas e a todos e até quinta-feira, depois de amanhã, às 19 horas. Um abraço.